as duas formas de se ganhar dinheiro com FIIs, sendo que uma delas aí a maioria sente arrepios em ouvir falar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso plano 5, 365 dias de conteúdos sobre investimentos, para você atingir aí de repente seus primeiros 5 dígitos em investimentos, que seriam entre 10 mil e 99 mil reais dentro desse período aí de 365 dias. O negócio já está correndo aqui, a gente já está no quase próximo do 40º dia. Então aí, se você está começando a ver agora, está com um certo atraso, tá? Então corre logo para você acompanhar aqui o nosso plano de 5 dígitos, né? Nosso plano 5. Mas enfim, eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu que estou acompanhando você aqui nesse plano aí de 5 dígitos. Sempre lembro aqui que a gente, para chegar nesses primeiros 5 dígitos, eu estou refazendo aí essa jornada exatamente com você, e para você chegar também tem que obedecer algumas raízes que eu sempre repito para você, que é a questão do aporte, questão dos ativos, questão de tempo, paciência e comprometimento. Então são 5 raízes que você tem que considerar para chegar nesses seus primeiros 5 dígitos. E obviamente esses primeiros 5 dígitos é apenas o primeiro degrau aí da sua jornada à liberdade financeira, né? Ainda tem um degrau maior, que seria dos 6 primeiros dígitos, e depois do 7º aí, e depois você, quem sabe, pode chegar até no 8º dígito, né? Que aí realmente vai te trazer uma liberdade financeira muito grande. Mas enfim, o vídeo de hoje é para te mostrar as duas maneiras possíveis de como você pode ganhar dinheiro com FIIs. E como eu falei, eu já adiantei, uma delas aí não é muito agradável ao ouvido de muitos investidores. Então vamos lá. Então o que acontece aqui, tá? A história com os FIIs é muito parecida lá com as ações. Se você chegou agora, né, já tem vários vídeos aqui sobre os fundos de investimentos imobiliários e, como o nome já diz, ele é um fundo, né, um fundo de investimento. E o que acontece? Ele tem aí como foco a parte imobiliária. E a parte imobiliária, basicamente, tá? Basicamente aqui, ela vai estar associada aos preços dos imóveis. Existem dois tipos de fundos imobiliários, amanhã a gente vai falar sobre esses dois tipos, mas aqui, só para ficar mais fácil de entender, a gente vai enxergar dessa maneira. Então, os preços desses fundos, dessas cotas desses fundos que vocês vão negociar lá na Bolsa de Valores, através de uma corretora, eu vou mostrar isso na prática aqui, tá? No nosso plano 5, você vai pegar e vai observar que o preço que você vai ver lá da cotação daquele ativo está relacionado, muitas vezes, tá? Pode ter um viés mais especulativo, vamos usar a palavra mais correta, que seria em torno, quando a gente fala especulativo, não necessariamente é para o lado negativo, e sim pode ser uma expectativa, né? Mas se especula que aquele fundo vai fazer algum investimento mais interessante lá no futuro ou próximo, né? E isso vai fazer com que acrescente patrimônio que possivelmente vai fazer com que cresça o preço da cota. Então, especulação não significa necessariamente aquela forma de ganhar dinheiro comprando na baixa, vendendo na alta, tá? E sim na forma de enxergar que existe alguma possibilidade por trás daquela subida de preço. Que não simplesmente mera especulação sem fundamentos. Pode ter, de repente, um fundamento lá na ponta, tá? Mas, enfim, então, esse crescimento, em geral, vai estar associado aos preços desses imóveis que compõem o fundo de investimento. E vamos adicionar mais o preço, vou colocar até aqui em vermelho para ficar mais claro ainda, mas alguma especulação, né? Vamos colocar aí, uma expectativa também poderia ser daquele fundo. Mas enfim, vocês entenderam, né? Mas a questão toda aqui é quais são as duas formas que você pode ganhar com relação investindo em fundo, tá? Tem um tempo, né? Eu sempre faço esse gráfico aqui, né? Você tem aqui o preço, no caso em reais, né? E o preço daquela cota, né? Daquele fundo, ele vai subindo ao longo de um tempo, tá? Então, já falei várias vezes aqui com relação às ações e agora eu vou falar com relação aos FIIs. Daquele ponto inicial lá, até um determinado ponto, você vai ter o que a gente chama de ganho capital. Ou seja, nada mais é que o crescimento daquela cota ao longo de um tempo, né? Então, houve um ganho capital. Só que
essa é a primeira, né? Vamos colocar essa primeira forma de ganhar dinheiro com o FII, tá? Já vou falar aí o porém. E ao longo também desse período de tempo, você também recebe dividendos. Esses dividendos, vou usar a palavra dividendos, nada mais é que tem um payout, né, que a gente vai falar mais lá na frente, vou adiantando logo, né, 95% do que o fundo receber lá dos seus inquilinos, dos aluguéis, ele vai ter que distribuir para os possuidores das cotas, né? Então, se você tem uma cota, você está recebendo lá, está nesse bolo, tá? Então, 95% o fundo distribui, certo? Então, além do ganho capital, existe o ganho de dividendos ao longo de todo esse período. Só que, essa aqui seria a segunda opção, né? Só que tem um porém aí. Diferente das ações, as ações você tem um limite lá em que você pode vender 20k no mês. 20k por mês e não paga imposto de renda, tá? Ou seja, se você tiver um ganho lá em cima daquela venda lá, você vai pagar imposto de renda. Obviamente, se tiver perda, não vai pagar, né? Mas, enfim, nas ações tem esse limite de 20k. FIIs, ou seja, no ganho capital, né? Já os FIIs não tem esse 20k aqui, ó, por mês. Então, aqui, ó, ganho capital aí, que você tiver com os FIIs, você vai pagar 20% de imposto de renda, certo? Para o leão, IRPF. Falar PF, né? Pessoa física. Considerando aí vocês pessoa física. Então, esses 20% você vai ter que pagar, não vai ter como escapar, tá? Então, tem isenção lá para 20k por mês nas ações, mas aqui nos FIIs não, tá? Vendeu R$1.000, R$5.000 em ações. Vamos supor que seja a continha, né? Você comprou a R$1.000 um determinado conjunto de cotas de um determinado FII. Subiu para 5.000 reais. Ou seja, 5.000 reais, se você for vender aqueles 5.000 reais, se fosse ações, estava bem abaixo de 20. Mas só que como se trata de FIIs, o negócio não vai ter dispensa, né? Então você vai ter que pagar imposto aí. Então a diferença entre 1.000 e 5.000, R$4.000 reais, vai ser esse ganho de capital. Então seria isso aqui, né? Comprou a 1k, vendeu a 5k, então você tem um ganho capital aí de 4k, certo? 20%, aí 2 vezes 4, 8, né? Seria 800 reais aí de imposto aí nesse investimento, tá? Certo? É ruim, imposto, o brasileiro geralmente não gosta de pagar imposto de renda. Na verdade, ninguém gosta, né, de pagar imposto de renda, mas muita gente, inclusive, foge da renda variável, né, porque, não, tem que declarar no imposto, a gente está no período de imposto de renda, né, daí todo mundo, ninguém quer ter esse trabalho, né, mas eu sempre falo que para você mudar de patamar, vai ter que ter mais trabalho, tá? Se você quer mais dinheiro, consequentemente, você vai ter que ter mais trabalho aí nessa história toda. Então aqui, esses 800 reais, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu daria, você vai ter que pagar imposto, tá? Se você vender. Então muita gente enxerga os FIIs mais com uma forma de renda passiva através de dividendos do que a renda passiva através do ganho capital, tá? Mas vai haver situações que eu vou mostrar inclusive agora na prática, em que você vai ter que pesar essa questão, tá? Então vamos olhar aqui o que aconteceu, por exemplo, com esse FII aqui. Esse FII, para quem não conhece, aqui embaixo, você está vendo aqui embaixo, são os candles do IFIX. O IFIX nada mais é que o índice de fundos imobiliários, tá? Da Bolsa de Valores, da B3, tá? E aqui em cima, em laranja, você tem um fundo que cresceu absurdamente. Se você for observar aqui no período de novembro de 2019, chegou no pico aqui de 199%. O FLMA é um fundo de investimento imobiliário, ele é monoativo, a gente já vai depois falar sobre essa história toda, né? Mas ele tem um prédio lá em São Paulo, em que, se você for olhar aqui, ó, o crescimento dele foi extremamente maior em comparação ao índice de fundos imobiliários, o IFIX, né? Então se descolou muito, né? O IFIX aqui estava nesse período com um ganho aqui de 27%, né,
e ele representou nesse período aqui um ganho de 199%, tá? Então, naquele pico ali, poderia ser uma decisão que você faria com relação a vender aquelas cotas daquele fundo imobiliário. E aí, muita gente torce o nariz exatamente nesse ponto de vender cota de fundo imobiliário. Mas pode acontecer alguma coisa desse tipo, do FLMA 11. Então, descolou muito ali do preço em comparação ao IFIX, né? Houve uma subida muito forte. Obviamente, como eu falei, além do preço do imóvel, tem uma parcela especulativa ali dentro, né? Quando eu falo especulativa, alguma expectativa pode estar por trás daquela subida forte. Mas, enfim, é isso que aconteceu. E aí você poderia decidir entre assumir o ganho capital ou ainda permanecer com aquele fundo imobiliário recebendo dividendos. Mas com certeza, em comparação aos dividendos aqui, o ganho capital foi muito superior. O FLMA geralmente não paga muito dividendos. Mas mesmo ao longo desse período, se a gente for olhar ali, o FLMA está ganhando ainda do IFIX, né? Está 42%, enquanto o IFIX 31%. Mas enfim, pessoal, essas são as duas maneiras de que você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários, tá? Ganho capital e os dividendos recebidos ao longo do período. Sempre lembrando que dividendos, aí no caso dos FIIs, né, diferente dos imóveis, né, os aluguéis de imóveis, que você pode pagar, de repente, imposto de renda, aqui nos FIIs você não paga nenhum imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Deixa o Guedes observar isso aí, que de repente vai tributar também, né? Mas enfim, nos dividendos aqui, por enquanto, não recebe, você não paga, não paga imposto de renda. E também, por outro lado, no ganho capital, você sempre vai pagar, obviamente, se houver ganho capital, né? Você vai pagar 20% de alíquota do imposto de renda. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar os comentários, de repente, se você é investidor em FIIs, quer saber algum FIIs que a gente está, de repente, analisando, que a gente pode analisar, né? Usando a nossa inteligência artificial, usando a nossa solução Quant, né, que usa a ciência de dados, machine learning, a gente cada vez mais vai falar sobre análise quant aplicadas em FIIs também, né? A gente usa para todos os tipos de investimentos mais conhecidos em renda variável e FIIs está entre eles. A gente vai escolher um FII utilizando a nossa inteligência, a nossa ciência de dados, usando o nosso método, o método VAPT. Então, eu vou mostrar isso, possivelmente semana que vem, qual é o FII que a gente vai investir utilizando o método VAPT. Certo, pessoal? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Um abraço e até amanhã.